Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura, e eu estou morrendo de saudade de todos vocês, tá bom, meus amores? Um beijo para todos os meus alunos da turma 1000 e também da turma 1001, ok? Vamos lá? Vamos alegrar, todos pegando o livro de literatura, livro 3, tá bom, pessoal? Nossa aula hoje vai falar sobre o capítulo 10, a primeira geração do romantismo no Brasil. Exatamente. Vamos falar da primeira geração, tá? Sobre a poesia, ou seja, a primeira geração também conhecida como indianista, tá bom? Poesia indianista, ok, pessoal? Bom, já percebemos que quando nós falamos em romantismo, né, fica claro que quando eu disse primeira geração, significa o quê? Que o romantismo foi um movimento literário que se dividiu em 3 gerações. A primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Só que o capítulo 10, né, vai focar somente no estudo sobre a primeira geração do romantismo aqui no Brasil. Posteriormente, né, nós iremos estudar a segunda geração e a terceira geração também, ok? Primeiramente, vamos começar falando sobre o romantismo no Brasil. Claro, a primeira geração. Vamos conhecer primeiro como foi a primeira geração, ok? Aí eu vou falar sobre o contexto histórico, né? Tudo que estava acontecendo no mundo nesse momento, ok? Vou falar também sobre os principais autores e também suas principais obras, ok? Vamos lá, as características também da primeira geração, né, do romantismo no Brasil. Vou falar um pouquinho sobre cada coisa aqui, tá bom? Vamos lá? Bom, primeiro eu vou fazer um breve resumo do que foi o romantismo no Brasil. Claro, e de preferência, né, vou comentar sobre a primeira geração. Pessoal, a primeira geração do romantismo, também conhecida, né, como geração indianista, foi um dos principais movimentos literários brasileiros do século XIX. Então, o romantismo foi considerado um importante movimento cultural e estético que revolucionou as bases da arte do século XVIII e XIX. O romantismo aqui no Brasil, né, foi possível perceber várias tendências românticas em diversas artes, especificamente na poesia. Por isso, né, existiram 3 gerações, né, de escritores. A primeira geração, né, conhecida também como geração indianista, né, a segunda geração, conhecida como geração ultrarromântica, e a terceira geração, conhecida como geração condoreira, ok? Então, agora nós vamos focar somente na primeira geração, tá bom, pessoal? Bom, a primeira geração romântica no Brasil, né, foi o período que correspondeu, né, de 1836 a 1852, tá? Uns anos de 1836 a 1852. Foi nesse período, né, que aconteceu a primeira geração romântica aqui no Brasil, ok? Baseada num binômio, né, nacionalismo-indianismo, né, visto com a fase inicial, né, para a busca de uma identidade nacional. Por isso que a primeira geração, né, romântica no Brasil ficou conhecida como esse binômio, né, nacionalismo-indianismo. Bom, justamente por ter sido uma fase inicial em busca de uma identidade totalmente nacional, tá? Então, seu marco inicial aqui foi a publicação, tá, do livro Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, do escritor Gonçalves de Magalhães. Bom, foi assim que a primeira geração, né, do romantismo aqui no Brasil surgiu, com essa publicação dessa obra, desse livro, né? Suspiros Poéticos e Saudades. Tá? Então vamos lá. Após a independência do país, a população aqui sentiu a necessidade de se afastar, né, dos moldes europeus, buscando então uma arte realmente brasileira. Por esse motivo, né, esse período, né, da primeira geração do romantismo, que durou até os fins do século XIX, focou somente nos temas nacionais, né, desde o povo, a linguagem, as regiões do país, dentre outros, ok? Bom, falando agora sobre o contexto histórico, vamos lá? Eu vou citar para vocês, né, alguns acontecimentos, tá, que aconteceram tanto no Brasil quanto no mundo, ok? Bom, vamos falar aqui, né, sobre o período napoleônico, ou seja, que foi a invasão, né, da Espanha e também de Portugal. Bom, em 1808,
a família real portuguesa, né, transferiu-se para o Brasil, fugindo então, né, da invasão napoleônica. Isso porque 2 anos antes, em 1806, o governo napoleônico, né, impôs um bloqueio continental à Europa, que impedia qualquer nação europeia de ter relações comerciais com a Inglaterra. No entanto, né, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, opôs-se à ordem francesa, pois ao longo do século XVIII, Portugal assinou uma série de tratados econômicos que o comprometiam com a Inglaterra. Em resposta, né, à recusa portuguesa em aderir ao bloqueio continental, Napoleão então ameaçou invadir o território português, né? Então, pressionado por Napoleão, o governo português aceitou o plano da Inglaterra para contornar a situação, o qual consistia, né, em escoltar, insistia, né, em escoltar a família real para o Brasil e utilizar então as forças militares inglesas para expulsar, né, as tropas napoleônicas. Ok? Bom, agora eu vou falar sobre a abertura dos portos para as nações amigas. Bom, como se deu isso? Pessoal, a oferta, né, da escolta da família real para o Brasil e a expulsão das tropas napoleônicas tinham um preço a ser pago por Portugal. Em troca desses favores, né, Dom João transferiria, né, a capital portuguesa para o Rio de Janeiro e aceitaria uma série de tratados que abrissem os portos às nações do mundo, né, e oferecessem, então, taxas alfandegárias mais baixas aos produtos ingleses. Ok? Bom, a transferência da corte para o Rio de Janeiro. Como que se deu isso? Vamos lá? Vamos falar sobre isso também. Bom, após a chegada no Brasil, a família real permaneceu um mês na Bahia, realizando, né, melhorias na região, como a construção, né, da escola de cirurgia, que mais tarde se tornou a faculdade de medicina no estado, né? Houve também a criação da junta comercial, a criação do passeio público e a construção do Teatro São João. Posteriormente, a corte mudou-se para o Rio de Janeiro, instalando aqui, né, a sede, né, do governo de Portugal, tá? Então, posteriormente, quando a corte mudou-se para o Rio de Janeiro, né, instalou-se aqui a sede do governo de Portugal. Então, o Rio de Janeiro foi adotado como capital do Império e passou por diversas modificações, tais como a construção da Biblioteca Real, né, a criação do primeiro jornal do país, né, a criação da Casa da Moeda, né, do Banco do Brasil, da Academia Real Militar, do Jardim Botânico, da imprensa régia, né, que contribuía com a circulação de jornais e periódicos da época, e outros mais. Okay? Além disso, né, as missões estrangeiras aportaram na região para avaliar, né, as riquezas, aumentando então o intercâmbio cultural. Ok? Bom, a independência do Brasil, vamos lá? Bom, as transformações pelas quais o Brasil passou as transformações pelas quais o Brasil passou após a chegada da família real, proporcionaram uma relevância política, econômica e cultural que o país não possuía anteriormente. Além disso, durante os anos, né, que sucederam o final da era napoleônica, Portugal passou por problemas políticos intensos que exigiram a volta de Dom João VI para lá, né, para Portugal. Então, o rei português deixou no Brasil como seu representante Dom Pedro, exatamente, Dom Pedro, tá? Ele voltou para Portugal e deixou seu representante aqui, Dom Pedro, que era seu filho, ok? Então, esses problemas políticos, né, de Portugal refletiram-se também no Brasil. As assembleias que ocorriam, né, nas terras lusitanas defendiam, né, uma posição central do poder de Portugal, né, no Reino Unido e, por consequência, né, a submissão do Brasil. Todavia, por aqui, né, por essas terras aqui, Dom Pedro, orientado, né, pelos representantes da elite política brasileira, também promovia reformas
que desagradavam as elites portuguesas, o que promoveu, né, uma reação da corte em Portugal, pedindo a sua volta imediatamente para lá. No entanto, em 9 de janeiro de 1922, exatamente, Dom Pedro, né, recusou-se a abandonar, exatamente, ele se recusou a abandonar a terra brasileira, fato que ficou conhecido, né, como o Dia do Fico, exatamente. Tá? Então esse conflito todo, né, de interesses entre a corte portuguesa e o Brasil permaneceu durante todo o primeiro semestre do mesmo ano. Tá? No entanto, no mês de setembro, a corte fez um ultimato a Dom Pedro para voltar para Portugal, sob ameaça de ataque militar, o que levou o príncipe, né, que estava em viagem ao estado de São Paulo, a declarar o país independente às margens do rio Ipiranga. Isso, né, no dia 7 de setembro. Bom? Ok? Como é possível notar, né, esse contexto histórico foi influenciador direto das produções do movimento romântico aqui no Brasil. Esse movimento literário, né, surgiu poucos anos após a independência política, né, com a autonomia em relação à colônia. Então foram surgindo os escritores, né? Foram surgindo os escritores brasileiros, né? Foram surgindo os escritores brasileiros e neles, né, um sentimento totalmente nacionalista, gerando então, né, um movimento anticolonialista. Exatamente, foi surgindo, né, esse movimento anticolonialista que permitiu, enfim, a criação de uma literatura que retratasse a nossa cultura, né, a nossa história e a nossa língua de maneira bem fiel. Tá? Então, dessa forma, com o rompimento do movimento clássico lusitano, né, surgiu uma nova forma de produção literária, que possuía um público novo, né, pertencente às classes populares da sociedade, havendo então, né, a valorização da língua do povo brasileiro, né, o que possibilitou o acesso mais fácil, né, ao texto conhecido como romance, um gênero que não existia na era clássica, ok? E a fundação do Banco do Brasil também, né, a fundação do Banco do Brasil, né, e do Museu também Nacional, não posso deixar de falar, tá, pessoal? Do Museu também, Museu Nacional, que no caso foi incendiado, né, no ano de 2018. Né? Nós perdemos o nosso Museu Nacional, que foi incendiado em 2018. Ok? Vamos lá? Bem, agora eu vou falar sobre as principais características, vamos lá? Da primeira geração do romantismo. Então eu trouxe as principais aqui, né? As principais características para vocês. O nacionalismo, né? A presença do índio como herói nacional, a descrição do encontro entre os índios e europeus, né, como a representação do mito da criação do Brasil, a natureza brasileira exaltada como exuberante, né, o egocentrismo e a idealização do amor e da mulher. Né? Vou falar um pouquinho aqui sobre essas características da primeira geração, né, do romantismo. Bom, os românticos, eles utilizavam, né, a exaltação da natureza, exatamente, a exaltação da natureza e da liberdade como um mecanismo para fugir da realidade, né? Objetivo alcançado quando o escritor voltava-se para as paisagens novas, né, como a selva brasileira. Então, esse novo espaço possibilitou a criação de uma poesia voltada para o índio e para a natureza brasileira. Né? Então, a poesia expressa, né, em uma linguagem simples e também totalmente acessível. Ok? O índio, por sua vez, foi escolhido, né, como um dos símbolos da nacionalidade brasileira. O negro, vindo de outro continente, não poderia ser considerado como um típico brasileiro, tampouco, né, um homem branco, identificado como colonizador português. Então, a figura do homem nativo substituiu, né, o herói medieval europeu em nossa literatura. Ou seja, o índio era visto, né, como o bom selvagem, né, como o herói, né, ok? Cujo comportamento era super idealizado pelos nossos escritores, ok? Bem, o nacionalismo, por sua vez, né,
foi também um dos traços essenciais da primeira geração do romantismo aqui no Brasil. Essa característica abriu um variado leque temático, entre eles o regionalismo, né, além de propiciar pesquisa histórica, folclórica e também linguística. E o debate acerca, né, dos problemas nacionais, né, posturas que evidenciavam, né, o comprometimento dos escritores com o projeto de construção de uma identidade nacional em nossa literatura. É importante lembrar também que para a Igreja Católica o índio, né, era parte da terra, tá? Possuía alma e poderiam também ser catequizados e salvos, né, do paganismo, né? Qualquer outra religião que não fosse a cristã, tá? Então, diferente do escravo negro africano, né? Então, a presença da religiosidade cristã é um outro elemento comum na literatura romântica. E além dessas características, né, nessa geração, é notável também o sentimentalismo exacerbado, né, típico de modo geral no romantismo. O platonismo amoroso, né, e a valorização das emoções e também da subjetividade humana. Ok, pessoal? Bom, agora eu vou falar sobre os principais autores, né, em suas obras da primeira geração do romantismo, tá? Então, vamos lá, na poesia, tá? Na poesia, nós temos, né, os que mais se destacaram: José Gonçalves de Magalhães e Antônio Gonçalves Dias, ok? Então, esses foram os principais, né, autores, né, que participaram da primeira geração do romantismo na poesia, tá? Ok? Bom, falando sobre Domingos Gonçalves de Magalhães, né, eu quero falar um pouquinho sobre Domingos Gonçalves de Magalhães. Tá? Ele publicou, né, o livro Suspiros Poéticos e Saudades. Ele foi considerado, né, o precursor, aquele que trouxe o movimento, né, romântico aqui para o Brasil. Tá? Mas eu quero falar mesmo, né, deixa eu voltar lá, eu quero falar mesmo sobre Gonçalves Dias, exatamente. Antônio Gonçalves Dias, tá bom, pessoal? Bem, Antônio Gonçalves Dias, né, eu escolhi como um dos mais importantes autores da primeira geração do romantismo, tá? Eu escolhi para fazer uma pequena biografia sobre ele, falar sobre uma pequena biografia, né, de Antônio Gonçalves Dias, tá? Ele foi um dos maiores poetas, tá, da primeira geração romântica no Brasil, por isso que eu escolhi falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Ele foi patrono da cadeira de número 15 na Academia Brasileira de Letras, tá? Lembrado como poeta indianista, ele escreveu sobre temas relacionados à figura do índio. Além de poeta, ele foi também jornalista, advogado e etnólogo, tá? Ele nasceu em 10 de agosto de 1823, na cidade de Caxias, no Maranhão. Ele ingressou na Universidade de Coimbra em 1840. Tá? Formou-se em Direito, né, em 1845 e retornou ao Brasil e publicou a obra Primeiros Contos. Tá? Foi nomeado professor de Latim e História do Brasil no colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro. Tá bom, ali, no caso na cidade do Rio de Janeiro, né, na época capital do Brasil, ele trabalhou como jornalista e crítico literário nos jornais, né, no jornal Comércio, Gazeta Oficial, nos jornais Comércio, Jornal do Comércio, Gazeta Oficial, Correio da Tarde e Sentinela da Monarquia, né, Sentinela da Monarquia também. Bom, ele foi um dos fundadores da revista Guanabara, importante veículo, né, de divulgação dos ideais românticos da época. Em 1851, ele publicou também o livro Últimos Cantos, ok? Então, nessa época, ele conheceu Ana Amélia, né? Mas, por ser mestiço, a família dela não permitiu esse casamento. Então, assim, ele casou-se com Olímpia da Costa, com quem não era feliz. Tá? Em 1854, né, ele partiu para a Europa. Tá? Ele partiu para a Europa em 1854, ele partiu para a Europa e encontrou sua Ana Amélia, né? Já então casada com outro. Né? Então, desse encontro, nasce o poema Ainda Uma Vez a Deus. Foi quando ele fez esse poema. Bom?
Em 1864, depois de uma temporada na Europa, né, para tratamento de saúde, ele embarcou de volta para sua terra natal, ainda, né, que meio debilitado. No dia 3 de novembro de 1864, o navio em que ele estava naufragou. Então o poeta faleceu próximo, né, ao município de Guimarães, lá no Maranhão, né, aos 41 anos de idade. Bom, pessoal? Então, Gonçalves Dias, né, ele deixou uma das obras, né, lindas que eu adoro, um poema maravilhoso chamado Canção do Exílio, tá? Canção do Exílio, tá? Que diz assim: minha terra tem palmeiras, né, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, né? Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida mais amores. Inclusive, né, esse trecho foi retirado, né, e foi também, fez parte agora também do nosso hino nacional brasileiro, né? Retirado desse lindo poema, né, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né? Bom, agora vou falar sobre, né, também sobre Gonçalves Dias, também, né, continuando falando sobre Gonçalves Dias, em sua obra indianista destacam-se, né, Canção do Tamoio, Juca Pirama, Leito de Folhas Verdes, Canto do Piaga. Da sua obra poética merecem destaque, né, Se Morrer de Amor, Ainda Uma Vez a Deus, né, que ele fez também, Canção do Exílio, que eu acabei de falar agora, e Cestilhas de Frei Antão. Então esse é o nosso Antônio Gonçalves Dias, né? Essa foto aí, né, de Gonçalves Dias, eu trouxe aqui para vocês conhecerem como era o Antônio Gonçalves Dias. E aqui, né, um trecho, né, ou seja, o poema, né, Canção do Exílio, né, na íntegra para vocês, né? Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta, né, o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute, né, os primores que não encontro por cá, sem que ainda vistes as palmeiras onde canta o sabiá. Então, pode notar, né, que o eu lírico aqui, nós podemos notar que o eu lírico aqui, ele expressa, né, a saudade da sua pátria, né, comparando as suas belezas, né, a sua natureza, né, com o local onde se encontra exilado. Porque foi justamente quando Gonçalves Dias estava fora, né, do nosso país, ele se sentia exilado. E foi quando ele fez esse poema, né, Canção do Exílio. É lindo. Então dá para perceber essa tristeza na alma do poeta, né, do eu lírico, né? Essa saudade da terra amada, né? Ok? Bom, na prosa, vamos lá? Falamos na poesia, agora vamos falar na prosa. Vamos ver agora quem são os autores românticos da primeira geração que mais se destacaram, tá, na prosa. Bom, na prosa nós temos dois que eu separei aqui para vocês. Claro, tem outros mais, só que os que mais se destacaram aqui foram José de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo. Exatamente. Tá? Esse é o José de Alencar. Trouxe aqui a foto para vocês conhecerem, né? José de Alencar. José Martiniano de Alencar, né? Nasceu no município de Messejana, estado do Ceará, no dia 1º de maio, tá, pessoal? 1829. Filho do padre José Martiniano e sua prima, Ana Josefina de Alencar. Então, o romance proibido entre os primos, né, fez com que o padre José Martiniano deixasse a batina e se mudasse para o Rio de Janeiro, onde ocupou o cargo de senador e formou sua família com Ana Josefina de Alencar, né? Então, em companhia dos pais, José de Alencar viajou do Ceará à Bahia entre os anos de 1837 a 1838, ok? Seguiram para o Rio de Janeiro e nessa viagem, né, frequentou o colégio de instrução elementar. Depois foi para São Paulo, em 1844, né, onde cursou, né, Direito.
Depois voltou para o Rio de Janeiro, período em que exerceu sua profissão e colaborou no Correio Mercantil, além de escrever para o Jornal do Comércio também. Foi eleito deputado federal pelo Ceará e ministro da Justiça, tá? Porém, não conseguiu ser senador, que era a sua maior ambição. Por não alcançar seu objetivo, ele abandonou a política e dedicou-se somente à literatura, tá, pessoal? Em 1856, ele publicou cartas sobre a Confederação dos Tamoios. Nesse mesmo ano, ele lançou seu primeiro romance, chamado 5 Minutos, né? Essa obra, 5 Minutos, tá? Foi quando ele publicou seu primeiro romance, tá? Bom, ele publicou também em formas de folhetins, né, a obra O Guarani, né, no ano de 1857. Essa obra lhe rendeu popularidade, tá? Escreveu também romances indianistas, urbanos, regionais, históricos, obras teatrais, né, poesias, crônicas, romances, né, poemas de natureza lendária e escritos políticos também, tá? Então, José de Alencar, ele explorou em suas obras, né, um movimento totalmente indianista também. Em 1866, né, Machado de Assis elogiou fervorosamente a obra Iracema, tá? De forma que o autor, né, sentiu-se enobrecido. Então, a admiração de Machado de Assis por José de Alencar era tanta que escolheu ele como patrono da sua cadeira lá na Academia Brasileira de Letras. Então, José de Alencar se preocupou em retratar, né, toda a sua terra, seu povo, de tal forma que muitas obras dele, né, eram relatos, né, mitos, lendas e tradições, festas religiosas, usos e costumes observados por ele, né, com o objetivo, né, de dar a feição do Brasil aos seus textos. Então, ele foi um escritor que facilitou, né, a nacionalização da literatura aqui no Brasil e consolidou o romance brasileiro. Ok? Então, no ano de 1876, né, José de Alencar vendeu tudo o que tinha e viajou para a Europa com Georgina e seus filhos, buscando tratamento para a sua doença. Ele tinha tuberculose. Isso em 1877, né, ele morreu no Rio de Janeiro, vítima, né, dessa doença, né, que no caso foi tuberculose. Tá bom, pessoal? Então, eu trouxe aqui, né, eu reuni algumas obras de José de Alencar, né, só para vocês saberem e conhecerem. Lucila, Senhora, o Guarani, Encarnação, o Gaúcho, A Pátria da Gazela, 5 Minutos, Iracema, Diva e Tio. Né? O Guarani e Iracema, né, são obras voltadas mesmo para, né, uma literatura bem indianista. Né? Você pode perceber, né, a presença do índio nessas obras. Né? Ok? Então, maravilhoso. Todas essas obras são maravilhosas. É assim que vocês tiverem oportunidade, leiam. Aproveitem agora esse momento, né, e leiam. Pessoal, é maravilhoso, né? Eu adoro, tá, essas obras, né, de José de Alencar, né, são extremamente maravilhosas, ok? Então, leiam e vocês vão adorar, eu tenho certeza, tá bom? Bom, aqui eu trouxe a foto também, né, do autor Joaquim Manuel de Macedo, que também participou, né, dentro da prosa romântica, tá? Só para vocês saberem, né, como que era João Manuel de Macedo, tá aqui, Joaquim Manuel de Macedo, ok? Trouxe a foto aqui para vocês, né, conhecerem também, ok? E aqui eu trouxe, né, essas duas obras também que eu destaquei, de Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha, maravilhosa, adorei esse livro, tá? Leiam, vocês vão adorar. A Moreninha e O Moço Loiro, também de Joaquim Manuel de Macedo. Eu recomendo, tá? Esses dois livros aqui para vocês, Joaquim Manuel de Macedo. Vocês vão amar, ok, pessoal? Bom, encerramos aqui os nossos estudos, né, falando sobre a primeira geração, né, do romantismo no Brasil, ok? De preferência a poesia indianista, ok, pessoal? Desejo a todos bons estudos. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!